Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula, na verdade, 19ª aula desse curso 100% gratuito que eu estou ministrando aqui para você pelo YouTube. Oi, eu sou a professora Thaís Formaggio. Eu tenho uma plataforma de ensino de geografia focada nos vestibulares paulistas, mas eu vim aqui para o YouTube para poder ajudar alunas e alunos do Brasil a entender que a geografia pode ser sim, e ela é, uma matéria maravilhosa. Nós estamos na aula 19 e você vai gabaritar qualquer tema relacionado à geomorfologia e eu queria fazer um Vale a Pena Ver de novo com você. Esses são todos os temas já cobertos aqui de graça, com material, com lista de exercício disponível na minha plataforma aqui para o YouTube. A gente já falou de estrutura geológica, hein? A gente falou sobre rochas, tempo geológico, tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, intemperismo e erosão. E agora a gente fecha para poder depois falar de solos na aula 20, para você até que, enfim, né, evoluir nesses seus estudos e entender que tudo tem um porquê. Eu fui trabalhando aos poucos esse conteúdo com você, porque primeiro a base, por exemplo, deixa eu voltar no tempo. Se você não assistiu às aulas, meu anjo, por favor, você precisa voltar, porque tudo que a gente está trabalhando aqui se completa. Nós vimos que a Terra é composta pelo núcleo, pelo manto e pela crosta. A crosta é a nossa camada sólida, onde está a litosfera, que é a camada das rochas. É a litosfera que é muito frágil e ela está fragmentada em vários pedaços que a gente chama de placa tectônica. Rocha é um agregado de minerais e foi o que a gente aprendeu na nossa aula 14. Eu te ensinei esse ciclo lindo das rochas que você pode encontrar a minha descrição de toda essa explicação no vídeo que vai estar aqui na nossa playlist da aula 14, ciclo das rochas. Depois de entender toda a dinâmica das rochas, a gente contou a história do planeta Terra, contando que o planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. Fiz uma linha do tempo para você com os principais eventos. E aí a gente chegou onde eu precisava, hein? Quando a gente pensa na lógica do relevo, que é a nossa aula de hoje, eu já fiz com vocês esse esquema. O relevo ele é formado por duas forças. As forças construtoras, que nós já aprendemos, que dão acesso ao magma e me dão acesso a essa matéria-prima, e as forças modeladoras, que são as forças exógenas, que são ali intemperismo e a erosão, como a gente viu nas aulas anteriores, tá? Uma vez que você entende todos esses agentes, a gente pode chegar num tema que não é tão cobrado nas provas do Enem, como é o caso, por exemplo, das paulistas. Lá no curso das paulistas, que eu ministro na minha plataforma, nós temos uma aula mega aprofundada sobre o estado de São Paulo. Eu tenho também um curso chamado Aprofundamento das Paulistas, que eu vou viajando com você pelo estado de São Paulo, contando sobre relevo, hidrografia. Esse não é o caso do Enem e não é o caso aqui do nosso curso. Mas, de qualquer maneira, eu queria te ajudar e desmistificar algumas coisas que você pensa sobre o relevo. Você pode pensar que o relevo é essa camada mais superficial, tudo bem? Não se esqueça que em cima desse relevo nós também podemos ter ali o solo. Então, acima do planalto, acima da planície, a gente tem o solo, que é o tema da aula 20, a gente já vai falar sobre isso, tá? Eu gosto de pensar que o relevo é a forma da modelagem da litosfera. Quando a gente pensa no relevo, a gente tem que pensar que primeiro esse relevo, ele é esculpido numa estrutura. Tudo bem, estrutura geológica? Estrutura geológica, gente, você pode pensar que é aquilo que vai ser o alicerce desse meu relevo, tá? Nós temos dois tipos de estruturas geológicas quando a gente pensa no Brasil. Nós temos estruturas que são cristalinas. Lembra da aula de rochas? Rochas cristalinas. Rochas cristalinas, você tem rochas ígneas intrusivas ou até metamórficas, são rochas antigas. Mas a gente também tem uma estrutura que é sedimentar. Você tá vendo que eu usei cores diferentes de caneta? Você faz isso para mim? Porque é muito importante a gente entender que falar de planalto, falar de planície, falar de depressão, também é falar sobre qual a estrutura. Eu preciso deixar claro que essa estrutura geológica, você pode pensar como o alicerce do relevo, é a base. Igual o alicerce da sua casa, sabe? Você não tá vendo o alicerce, mas você tem certeza que ele tá lá.
Porque caso contrário, né, pessoal, você não teria ali as paredes, tudo ali bem formado. Relevo, você pode pensar que é o que eu vejo, é a parte da rocha que foi esculpida, a parte daquela casquinha que era a crosta. Vale a pena ver de novo. Tinha o núcleo, lembra? Depois o manto e a casquinha, que era a crosta, a litosfera. O relevo é essa parte superficial que você está. Eu sei que ali, do jeito que eu coloquei a pessoinha, está totalmente fora de escala, porque é algo gigantesco. Então, quando eu falo planaltos, são grandes planaltões, planície, vastas planícies. E agora eu vou te explicar a diferença das 3 formas de relevo, tá? O relevo, então, queridos, ele tem uma estrutura, e você pode pensar que o relevo são as formas, a escultura. E aí tem 3 tipos de relevo aqui no Brasil e tem ali um 4º tipo que a gente vai debater no final, tá? Existe um relevo na forma de planaltos. Existe um relevo na forma de planícies. E existe um relevo na forma de depressões. Não, essa não será uma aula detalhada sobre cada forma de relevo. Deixa eu até mudar a lousa para você me ver melhor ali anotando, porque o Enem não tem essa característica de perguntar desse jeito, como é o caso das paulistas, tá? Você vai me ver fazendo os exercícios que caíram nos últimos anos, que foram poucos, para te mostrar como isso pode ser cobrado. Quando eu falo planalto, tem aluno que pensa, já entendi, é plano e é alto. Mentira, porque você pode ter planaltos que são pontiagudos. O que importa entender do planalto é que sim, são áreas relativamente mais altas, tudo bem? E são áreas onde há o predomínio de erosão. Esse é o ponto mais importante. A gente pode pensar o quê? Que planaltos são formações acima de 300 metros? Trazendo aqui, por exemplo, uma definição usando o Jurandir Ross. São vários autores, né? Você tem o Haroldo Azevedo, Aziza Bissaber, o Jurandir Ross. Eu vou usar essa última classificação. Planaltos são áreas acima de 300 metros, ou seja, são altos. Mas mais importante do que ser alto é o processo que forma o planalto. Planalto é formado por erosão. Erosão, queridos, é a saída do sedimento. Erosão é o transporte, tá? E essa erosão, ela tem 3 fases. Lembra que a gente viu na aula passada? Se você caiu de paraquedas aqui, não adianta, porque isso aqui é um curso e eu vou aos poucos, de uma forma 100% gratuita, te ajudando, dando base, como um curso pago da plataforma aqui para o YouTube, para te dar essa base conceitual. Então, primeiro você tem que lembrar que a erosão, ela retira o sedimento, ela transporta e no final ela deposita, sempre no ponto mais baixo, pensando na gravidade. Planaltos são formados por erosão, porque como ele é alto, ele vai... Me desculpa a garganta, né? Ele vai perder o sedimento para partes mais baixas, que é a parte da planície. Então, planalto é formado pela retirada de sedimentos, tudo bem? E aí que vem as cores. Você pode ter planaltos cristalinos, como, por exemplo, as nossas serras. As serras do Brasil são antigas montanhas, são dobramentos antigos, ou seja, as placas tectônicas aqui não estão mais ativas, mas já estiveram no passado. Hoje só sobra aqueles picos dobrados, que a gente chama de serra, que nem a serra da faca. Você pode pensar assim: um pico, outro pico e outro pico, uma sucessão de picos. Isso é a serra, antigos dobramentos, tá? Mas tem planaltos também, queridos, que são planaltos cristalinos, que é um morro isolado. Não sei se você já viu, é muito comum no semiárido, que são os chamados inselbergues, ou seja, são planaltos, tá? Então, tudo que for mais alto, pode ser pontiagudo, pode ser mais reto, são planaltos, tá? Principalmente porque nós estamos pensando no processo e não só na forma. Não é a forma, opa, que eu dupliquei aqui sem querer, mas é o processo. Não é só você falar que é alto, é falar que aqui tem a erosão. Só que, ao invés do seu planalto ter sido esculpido numa rocha cristalina,
ele pode ter sido esculpido numa rocha sedimentar, como é o caso das grandes chapadas, Chapada da Diamantina, Chapada dos Veadeiros, ou um relevo sedimentar. Sedimentar é vermelhinho com camadas. Lembra da aula de rocha sedimentar? Então, a gente está chamando isso aqui de chapadas e isso aqui de cuestas, tudo bem? Ou seja, gente, são mais altas, por gravidade vão perder esse sedimento e ela vai ser esculpida porque você vai perdendo esse sedimento e esse sedimento vai para onde? Vai para a planície. Planícies são áreas menores que 300 metros, normalmente com no máximo ali 100 metros. E quem também corre para baixo? Não só o sedimento, né? Mas água. Você sempre vai associar planícies com água. Por isso que a gente tem a planície fluvial, associada a rios, planície marinha, associada à praia, planície lacustre, próximo dos lagos. Então, se a água corre para baixo, o sedimento também. Então, aquele sedimento que saiu lá do alto da serra, para onde ele vai, gente? Ele vai para a praia. Se a praia estiver distante, ele vai para um rio, porque o rio também nasce no ponto alto e corre para o ponto baixo. É você associar tudo que você aprendeu na sua vida e colocar aqui. E depois nós temos as chamadas depressões. Depressões vêm de área deprimida. Existem dois tipos de depressões, tudo bem? Existe a depressão chamada de relativa e existe a chamada depressão absoluta. A relativa, como o próprio nome diz, é em relação às áreas em volta. Então, imagina que aqui você tem um planalto, aqui você tem um outro planalto, essa área mais baixa é a depressão. Então, tá vendo? Ó, planalto é o pico mais alto. Vou colocar a letra P de planalto. P de planalto, P de planalto. A parte mais baixa é uma depressão. Depressão, queridos, não é tão baixa quanto a planície, tá? As áreas mais baixas são as planícies associadas com água. A depressão é mais alta, mas ela é mais baixa do que os planaltos ao seu redor. Você entendeu? É tudo relativo. Ai, meu Deus, por isso relativa. Ela é mais baixa se eu olhar em volta, mas ela não é o ponto mais baixo do globo, que é o nível do mar. Cuidado que essa área mais baixa que o relevo do entorno, pode escrever essa definição. Depressão relativa à área mais baixa do que o relevo do entorno. É diferente da depressão absoluta. Essa aqui, queridos, aí, meu amor, já não é mais erosão. Ah, e lembrando, o que tirou os sedimentos daqui? Porque um dia tinha sedimento aqui, né? Ó, vou dar um zoom pra você ver. Ó, sedimento. Tava cheio de sedimento aí na depressão. Por que o sedimento foi embora? Ó, eu vou soprar. O vento, o rio, olha o sedimento indo embora. Ó, foi embora. Você viu o sedimento indo embora? Peraí que eu já tirei a mais do que o sedimento aqui. Tava levando o planalto embora também. Então, aqui, essa parte mais baixa também é formado por erosão, por saída de sedimento. Agora, a absoluta não, porque a absoluta é abaixo do nível do mar. Ô, louco, professor, achava que o nível do mar era o ponto mais baixo do planeta? Não, se você tiver uma depressão absoluta, como, por exemplo, é o caso do Mar Morto. Aí, queridos, com certeza não é erosão. Para poder ter esse tipo de formação, a gente está falando do tectonismo. Lembra que na aula de placas tectônicas eu te falei sobre essa estrutura aqui, ó? Você pode ter a formação de um bloco que sobe, horst, um bloco que desce, que é o graben. E aí fica uma área mais baixa, onde a água vai se acumular. Alguns lagos são lagos tectônicos. Ou seja, por que a água corre para lá? Porque por tectonia, um bloquinho, olha a minha mão, ó, um bloquinho, ele desce, ele falha, ele quebra. E aí ele acaba descendo, e aí a água acaba correndo para lá. Depressão absoluta é mais difícil de acontecer, porque ela é abaixo do nível do mar. Você entendeu? Você entendeu que se a vida inteira você decorou que planalto é plano e alto, planície é baixo, não é isso. É o processo. Eu vou até grifar. Planalto é formado por erosão. Depressão é formada por erosão ou por tectonismo, se ela for absoluto. Uma área também ali abaixo, só que mais alta do que a planície. Já a planície, ela não é erosão. Planície é sedimentação.
precipitação. Planície é a área mais baixa, onde chega o sedimento. Planície é acúmulo de sedimento. Eu te ajudei? Em 14 minutos aqui, eu fiz uma mega revisão e nada melhor do que a gente ver na prática. Como será que o Enem cobre esse tipo de coisa? Nós estamos na última aula do bloco Geologia e Geomorfologia, aula 19, então a gente vai terminar uma lista de exercício absurda que eu fiz para você, organizada com 23 exercícios e gabarito comentado. Você pode ver que está tudo riscado porque eu já fui resolvendo nas outras aulas. Vamos fazer agora o exercício 4. Esse aqui está mostrando o mapa do Brasil e esse mapa do Brasil ele mostra, olha que interessante, hein? Você sabe que o IBGE... Na verdade, não estou afirmando. Deixa eu perguntar. Você sabia que o IBGE disponibiliza mapas incríveis e didáticos para você? Basta você acessar Atlas Escolar do IBGE e você vai encontrar o mapa de relevo do Brasil. Aí você vai vendo o que eu falei. No litoral é onde nós temos as nossas serras. Para o interior, nós temos grandes planaltos e chapadões. Onde tem o rio Amazonas, são as nossas grandes planícies. Ó, a planície aqui... na verdade, aqui nós temos Planalto da Bacia do Paraná, mas aqui a gente tem a planície do Rio Paraguai. Aqui embaixo a gente vai ter o Rio da Prata. Então, onde tem água, você vai ter as planícies. No litoral também vai ter a planície. Vale a pena. O exercício não é necessariamente sobre isso. O exercício ele mostra onde nós temos mais erosão, que é a saída de sedimentos. Você concorda que quanto mais alto e quanto mais íngreme, mais erosão, mais a gente tem a possibilidade daqueles movimentos de massa que a gente conversou na aula anterior? Você pode perceber que onde eu tenho erosão extremamente forte é exatamente nesse relevo aqui, ó, Serra do Mar, vou fazer com a cor preta porque é rocha cristalina, ó. Aqui é a Serra do Mar, uma área mais inclinada no Brasil, onde nós temos antigos dobramentos. Vamos ler o enunciado. Com base no mapa e na área com a maior suscetibilidade natural à ocorrência de erosão, podemos citar que, com certeza, é a letra D, a faixa litorânea de São Paulo, onde nós temos um relevo na forma de serra. Se serra é alto, por que você desenhou a serra mais arredondada? Você tinha desenhado assim da outra vez. É verdade? Que bom que você me perguntou, hein? As serras podem ser bicudas assim, como é o caso da Serra do Mar, que é uma serra mais falhada, ou ela pode ser mais arredondada, porque essas serras no Brasil são muito antigas, então elas sofreram muita erosão. Por que elas são arredondadas assim? Por desgaste. E é essa serra arredondada que o Aziz Absaber, aqui na região de São Paulo, vai chamar de mares de morro, que é tão cobrado lá na FUVEST, mas aí você tem uma aula especial sobre isso, lá no meu curso focado nas paulistas. Então, se você presta FUVEST, Unicamp e Unesp, vem conhecer os meus cursos super aprofundados, onde eu te explico com detalhes essa questão do relevo paulista, tá? Então, a gente matou a questão 4 muito fácil, não tinha nem outra justificativa. Agora a gente vai para a questão 6, que também é uma questão de relevo. Tem esse textinho, a gente vai direto no enunciado ou na fonte. A fonte diz geomorfologia, atualização e conceitos, então eu sei que fala sobre relevo. Vou ler o enunciado. A drenagem, drenar, gente, é que nem fazer drenagem, sabe? No corpo, é direcionar líquidos. A drenagem fluvial apresentada se desenvolve em qual ambiente topográfico, topo de topografia, de relevo? Qual relevo vai formar a drenagem que está no texto? Eu vou ler o texto e procurar de que drenagem ele está falando. Será que ele está falando de uma cachoeira? Porque se for uma cachoeira, com certeza é no Planalto, né? Porque, lembra do pica-pau descendo de barril. Agora, se for um riozinho bem calminho, aí é na planície, porque a planície é plana, calminha. Agora, a montanha, a serra é íngreme, tá? Ai, você viu que na minha explicação eu falei que eu ia falar de 3 tipos de relevo e disse que um quarto eu debatia depois? Me lembra. Brincadeira, você não vai conseguir me lembrar porque o vídeo é gravado. Mas daqui a pouco eu falo desse quarto, tá? Deixa eu já falar agora para a gente não esquecer. São as montanhas. O Brasil não tem grandes montanhas modernas. O Brasil tem montanhas antigas. Essas montanhas são dobramentos modernos, como a Cordilheira dos Andes, como o Himalaia, que nós vimos na aula de tectonismo, que são formados por um choque recente. Na aula de tempo geológico, cara, quem ensina pode cobrar, né? Na aula de tempo geológico eu te contei.
O Brasil, ele fica estável antes da formação dos dobramentos modernos. Então, nós não temos dobramentos modernos, tá? Como os Alpes da Suíça, os Alpes da França, as Rochosas nos Estados Unidos, o Himalaia e a Cordilheira dos Andes. Esse seria o quarto tipo de relevo, dobramentos modernos, que não tem no Brasil. Porque o Brasil, ó, tá no meio da placa sul-americana de boa há muito tempo. Não tão de boa assim, porque você sabe que a gente pode ter terremotos. Se não sabe por quê, volta na playlist, assiste a minha aula, que eu fiz com muito carinho para você. Exercício 6, então ele diz, vamos ver que tipo de canal. Os canais meândricos, ai, você já ouviu falar? Canais meândricos são aqueles que fazem curva, e se faz curva é porque é um ambiente bem calminho, ó, onde os sedimentos vão sendo depositados. Então eu não vou nem esquentar a cabeça, gente. Para um rio ter tempo de fazer curva bem calminho, com certeza não é um planalto. Com certeza eu vou procurar uma planície sedimentar, de chegada de sedimento. Perfeito. Por que não é um vale? Porque vale lembra a letra V. O vale tem encostas. Encostas, essa parte íngreme, então o rio não seria calmo. Escarpa íngreme, mesma coisa, seria um rio de cachoeira. Depressão absoluta, mesma coisa, poderia ser um rio mais encachoeirado. Planície, ok. Cordilheira, não, porque daí seria mais inclinado, tá? Então, deixa, na verdade, eu riscar assim, ó, pronto. Fechou? Sucesso? Olha como é fácil. Não tem que ter medo. Você tá vendo como as coisas são bem mais fáceis quando a gente começa a associar? Olha isso aqui, gente. Só de você olhar para esse relevo aqui. O que você tem aqui? Um pico mais alto, né? Aqui um maisinho que é cristalino. Então, provavelmente aqui eu tô tendo o quê? Um planalto. Aí, desse planalto, nasce um rio. O rio tá correndo para onde? Para onde é plano e baixo. O que deve ser isso aqui? Uma planície. Vamos ler o enunciado. As características morfo é de forma, morfológica do terreno apresentada mostra uma região que sofre por processos erosivos que vêm da... Será que é a resistência da rocha? Será que é a instabilidade? Será que é profundidade? Intervenção antrópica? Lógico que é água. Cara, tem um rio. Tem um rio. Olha o rio aqui, ó. É um rio que está correndo para baixo, esculpindo o relevo, levando os sedimentos para baixo, formando uma grande planície aqui embaixo. Não é ridiculamente fácil? Essas foram as questões do Enem nos últimos anos, de forma mais específica sobre relevo. Relevo pode aparecer numa aula que fale sobre... Numa questão, na verdade, que fale sobre movimento de encostas, numa questão que fale, não sei, em algum sentido, sobre a questão humana de ocupação, mas do ponto de vista mesmo do relevo propriamente conceitual, essas foram as questões. E eu espero muito ter te ajudado. Deixa seu comentário aqui. Se você gostou dessa lista de geomorfologia, porque eu espero você com certeza na nossa próxima aula. Você pode assistir essa aula já, se quiser já emenda uma aula na outra e a gente vai falar sobre solos. Solos do ponto de vista dos impactos ambientais, um dos temas mais cobrados do Enem. Muito obrigada, deixe seu like, comentário, para o YouTube entender que esse conteúdo é super importante, que está ajudando você de uma forma 100% solidária, para que eu possa continuar esse projeto. Um beijo, meu amor. Até o próximo vídeo.